E olha, gente, deixa eu contar para vocês, viu? O assunto da nossa live hoje é um assunto que ele é muito importante. E eu acredito que vai abrir aí a mente de vocês para algumas coisas importantes que a gente vai conversar, tá bom? E eu quero saber quem que está chegando aqui hoje pela primeira vez. Conta aqui para mim quem que está chegando pela primeira vez. Coloca da onde que você é para eu poder saber quem que está acompanhando aqui, quem já segue há um tempo e coloca para mim, né? Já sigo a Lisa, já tô um tempinho aqui nas redes sociais. Comenta aqui, quero saber quem que você é aqui participando, se é pela primeira vez ou se você já me segue para a gente poder começar o nosso bate-papo. Então vamos lá, ó. Como tem muitas mamães chegando hoje pela primeira vez, sejam sempre muito bem-vindas aqui para a gente poder bater papo hoje. Aqui a gente vai conversando, a gente vai trocando ideias, tá bom? Então, eu sou Lisa Kunen, sou educadora há 22 anos, sou mãe da Ana Luísa e do Júlio Henrique, e através do meu programa online, do meu programa Mamãe Uau, eu ajudo mães e pais a terem os filhos obedientes em 4 semaninhas. E eu também tenho os meus trabalhos que são gratuitos, que são as lives, os vídeos que estão no YouTube, a Semana Filho Obediente, que são os eventos gratuitos. E hoje eu vou contar para vocês um atalho que te deixa mais perto de ter o seu filho obediente. Só é importante lembrar que quando eu falo de filho obediente, eu não estou falando daquela obediência por submissão, que a criança vai correr e vai te atender porque ela está com medo, que ela tem medo de você brigar, dela levar uns tapinhas, dela ficar de castigo, tá? Não é essa obediência que eu falo. É uma obediência que eu falo na base do respeito, tá? E lá na Semana Filho Obediente você vai entender muito melhor do que se trata isso daí. É a criança te obedecer porque ela te admira, porque você se conecta com ela, você entende ela, você sabe atender às necessidades da criança. E aí, com isso, vocês criam o vínculo, o apego, e ela passa a te obedecer por admiração, não por medo, tá? Então, essa é aquela obediência que eu falo aqui. E o que pode muito deixar você perto, mais perto ainda de você ter o seu filho obediente, é um atalho que a gente vai conversar aqui hoje, que é a gente conhecer o temperamento do filho. Conhecer o temperamento do seu filho é um atalho e te deixa já muito mais lá na frente, muito mais perto de você conseguir fazer com que a criança te obedeça dessa forma que eu te falei, por admiração, não por medo. Para a gente poder entender um pouquinho esse atalho, imagina aqui comigo, tá? Nós vivemos aqui no mundo que existem vários países. E os países são que? São diferentes. Um país tem os seus costumes, o outro país tem os costumes deles, né? São diferentes. Muitos países orientais são muito diferentes dos países aqui do Ocidente. E quando você quer fazer um passeio, uma viagem, você quer conhecer países diferentes, qual deve ser a primeira coisa que você deve fazer antes de você chegar, colocar os pés no outro país? Vamos imaginar aqui comigo que nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos escolher um país lá da Arábia, lá do Oriente Médio, para a gente poder visitar. Antes da gente chegar lá, o que a gente deve fazer? Alguém pode me ajudar aqui? O que a gente deve fazer quando a gente vai para um país completamente diferente? Tá? Você vai visitar um país diferente. O que a gente precisa fazer antes de chegar lá? Antes da gente lidar com as pessoas? Alguém pode me ajudar? Conhecer. Muito bom, Paloma. Obrigada. Né? A gente precisa conhecer. A gente precisa entender ali, ó, os costumes, a cultura. Anne, muito obrigado. Precisa conhecer, a Deise colocou isso, pesquisar. Então a gente precisa saber os costumes, os hábitos, como as pessoas se vestem. Olha, gente, sou curiosa, estudo sobre esse país, planejar, saber a cultura muito bem. Isso, gente, é extremamente importante. Por exemplo, tem alguns países lá no Oriente Médio que o homem não toca na mulher.
Não toca, não cumprimenta, não dá a mão, não cumprimenta com beijinhos, como aqui a gente faz. Se o homem for conhecer uma mulher e ele esticar a mão para poder cumprimentá-la, ou se a mulher está no chão, ele estende a mão para ajudá-la a levantar, ele pode causar a maior confusão lá. Então é importante a gente conhecer os hábitos, conhecer as culturas, né? Então, se você vai, por exemplo, lá para os Estados Unidos, lá eles têm o hábito, por exemplo, de dar a gorjeta, que é tip, né? Se você vai lá, você entra no restaurante, você consome, você levanta e vai embora e não dá gorjeta para o garçom que te atendeu, é uma tremenda falta de respeito. Né? No hotel, mesma coisa, se você não deixa a gorjeta ali na cama, você está faltando com respeito, com os hábitos, com o costume do país, você pode arrumar confusão. Lisa, mas espera lá, nós não estamos aqui numa live de turismo, o que está acontecendo? Então presta atenção. Conhecer a criança, conhecer o temperamento da criança é a mesma coisa. Cada um de nós, cada ser humano tem o seu temperamento. Tem a forma, a melhor forma de você lidar com aquela pessoa, de você entender, de você se fazer ser entendida, de você fazer ser ouvida. Então, a gente precisa conhecer como que o nosso filho funciona, da mesma forma que quando você vai fazer um passeio, uma viagem, vai para algum país, você vai procurar conhecer os costumes, os hábitos do país. Não adianta você ir do jeitinho que você age, que você vive aqui, e você querer viajar os países e ter os mesmos hábitos, mesma cultura. Tem país que é parecido que dá certo, mas se é um país com uma cultura completamente diferente da tua, com certeza vai dar ruim. Então a gente precisa o quê? Entender o temperamento dos nossos filhos. A gente precisa conhecer como que o nosso filho funciona. Então isso é muito importante. Você conhecer o temperamento do teu filho é um passo assim gigantesco para você conseguir fazer com que a criança te obedeça. Agora, uma coisa eu preciso deixar bem claro para vocês. Lisa, temperamento muda? Não. Temperamento não muda. A gente nasce com esse temperamento e a gente morre com esse temperamento. O temperamento, ele não vai mudar. O que muda é a personalidade. Aí a personalidade, sim. A personalidade é o quê? É como a pessoa vai... Tudo aquilo que a criança, por exemplo, vamos pegar uma criança. Tudo aquilo que a criança viveu na infância, tudo aquilo que ela tirou de percepção, que ela aprendeu sobre ela, sobre as pessoas, sobre o mundo, isso vai formar a personalidade dela, isso vai formar o caráter dela. Então, a personalidade, sim, é moldável. Agora, o temperamento, não. E o temperamento, gente, ele tem coisas que são muito positivas e tem coisas que a gente precisa melhorar. E então a gente precisa entender como que a nossa criança, como que o nosso filho funciona para a gente poder extrair o melhor dele e a gente poder ajudá-lo a melhorar esses pontos que precisam ser melhorados, tá? Eu sempre falo assim, ó, por exemplo, um pezinho de maçã, ele vai dar maçã. Isso é o temperamento. O pezinho de maçã vai dar maçã. Não tem como você fazer um pezinho de maçã da laranja, um pezinho de maçã da limão. Não dá. Né? Pezinho de maçã da maçã, de laranja da laranja, de limão da limão. E assim é cada temperamento. Agora, personalidade é o quê? Aí é você moldar. Aí sim, isso a gente consegue. A gente consegue fazer com que aquele pezinho de maçã dê as melhores maçãs que aquele pé pode dar. Você pode fazer o pezinho de limão, dar os melhores limões que aquele pezinho pode dar. Isso sim, aí você pode melhorar, você pode mudar. Então, um pezinho de maçã que tá ali, que tá meio ruinzinho, né? Dá poucas maçãzinhas, umas maçãs pequenininhas. Você pode cuidar do pH do solo, pode adubar, pode cuidar das pragas e daí sim vai dar as melhores maçãs que pode dar. Então, temperamento não muda, tá? E quando a gente entende isso, o que acontece? A gente para de comparar os nossos filhos, as nossas crianças, com o irmãozinho, com o priminho, com o coleguinha da escola. A gente entende que aquela criança é assim. Por exemplo, eu tenho 2 filhos.
eu tenho a Ana Luísa e eu tenho o Júlio Henrique. Eles têm um temperamento completamente diferente. Os dois são assim, ó, os opostos. Se eu quiser tratar o Júlio do jeito que eu trato a Ana Luísa, não vai dar certo de jeito nenhum. Se eu quiser tratar a Ana Luísa do jeito que eu trato o Júlio, não vai dar certo de jeito nenhum. Cada um tem necessidades diferentes. O pezinho de maçã, ele tem as necessidades dele. O pezinho de limão tem as necessidades dele. Não adianta eu querer fazer esse pezinho de limão virar pezinho de maçã. Vai dar problema. Aí vem conflitos, aí a criança se rebela porque ela não está sendo o quê? Entendida e nem atendida. Então é extremamente importante a gente entender o temperamento da nossa criança, o temperamento do nosso filho e a gente respeitar e principalmente o que dá para melhorar, a gente melhora, tá? Então a gente precisa entender. Agora deixa eu falar uma coisinha para vocês poderem entender melhor a importância da gente entender esse tal negócio aí de temperamento, tá bom? Ai, já comentando aqui, ó, que a filha dela tá louca pro dentinho cair, né? As coleguinhas, a maioria já arrancou. Ai, menino, o negócio aqui é traumático demais, esse negócio de dente, viu? Então, olha, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor essa questão de temperamento, combinado? Eu já vou ler aqui os comentários, tá bom? Eu já tô... quero falar só mais duas coisinhas aqui para vocês. E aí, ô Janinha, cadê o chá? Deixa eu contar. Meu chá acabou, eu fiquei desesperada agora à noite, porque eu tenho chá do dia, eu tenho chá da noite, né? Pra não dar um pique demais, um gás demais à noite. De noite eu gosto de tomar um chazinho mais relaxante aí. Amanhã de manhã eu vou estar com o meu chazinho, viu? Então, meu chazinho da noite acabou, tá? Tô precisando, então trouxe a aguinha aqui pra umedecendo a garganta. Gente, adoro bate-papo aqui. Chá de quê? Ó, à noite eu gosto de tomar um chá de erva cidreira, de camomila, eu já gosto de tomar um chazinho mais, né? Agora, de manhã eu já tomo de laranja, chá preto, gosto de chá de maçã com canela e varia. O que tem chá, gosto de tudo. Com gengibre, adoro muito, que já ajuda a garganta também, né? Hoje é esse aqui, ó, o chá H2O, tá bom? Bom bater papo. Então, vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, um exemplo do temperamento para vocês. Eu sempre falo de temperamento do fogo e do gelo, né? Do fogo, que é aquele da explosão, todo mundo já sabe, que o temperamento, né, que a criança já grita, já esperneia, ela já põe para fora o que ela tá sentindo. O temperamento do gelo é aquilo que a criança se fecha, fica mais quietinha, retraída. Vou falar de um temperamento, escolhi um aqui que eu nunca falei nas lives, eu acho, pelo menos não me recordo, que é o temperamento do ar. O que é o temperamento do ar? O ar, ele expande como fogo, também, ele também, sabe, tem essa explosão, ele também expande como do fogo. Mas o ar, ele é um pouquinho úmido. A umidade envolve, o ar envolve, né? Então, além dele ser expansivo, ele envolve. Uma criança que tem essa característica, importante prestar atenção agora, viu? O que eu vou falar para vocês. Vocês vão entender, quem participou de ontem lá da conversa com a Lisa, vou continuar um gancho aqui da conversa que a gente teve ontem, tá bom? Quem é do temperamento do ar, a criança que é do temperamento do ar, como ela expande, ela tem necessidade, muita necessidade dela falar por primeiro, dela se manifestar por primeiro. Ela quer falar, porque enquanto ela está falando, ela está pronta para ela organizar o raciocínio dela, tá? Enquanto ela vai organizando o raciocínio dela, fica mais fácil dela poder entender o outro. Se a gente não permite a criança falar primeiro, a criança que tem esse temperamento, tá? Não é qualquer criança que tem que falar primeiro. A criança que tem esse temperamento do ar, se a gente não deixa ela falar por primeiro, ela não consegue concluir o raciocínio dela. Ela tem dificuldade. Então, primeiro, ela quer falar por primeiro, você não permite, e ela tem dificuldade de entender o que você está falando, porque ela precisa primeiro expandir e envolver quem está perto. Então, ela precisa falar e ela precisa se comunicar com o outro
para ela conseguir formar o raciocínio dela e a compreensão dela. Se a gente não permite, essas crianças têm grandes chances de equivocadamente serem diagnosticadas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque ela não conseguiu. Então, a hiperatividade, porque ela quer falar, ela tem necessidade de falar por primeiro, ela quer falar, ela precisa. E muitas vezes na escola, imagina uma turma com 20 alunos, 30 alunos, o professor não quer que o aluno, o professor que tem que falar, ele tem que concluir primeiro a aula dele. E a criança ela está necessidade de falar primeiro, para depois ela absorver o conhecimento do professor. E daí não é permitido, e ela daí não consegue se conectar, ela não consegue concluir o raciocínio. Por isso que eu falo que muitas crianças, mas é muita mesmo, muita criança com diagnóstico de TDAH e não é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é o temperamento da criança. Se o pai, se a mãe, se o professor consegue entender o temperamento daquela criança, entender como ela funciona, primeiro vai abaixar na altura dos olhos dela, vai se conectar com ela, vai deixar ela falar primeiro, ela colocar ideia para ela poder organizar e estruturar o seu pensamento. Depois sim, a criança vai estar pronta para ela poder ouvir o retorno. E aí sim ela vai formando ali o raciocínio dela e a compreensão acontece. Tá? Então, por isso, gente, que é muito, mas muito importante. Olha a Kelly que participou ontem, né, Kelly? Participou ontem do Conversa com a Lisa, colocou, nossa, Lisa, é o Danilo totalmente. A Carol, meu filho. Então, gente, Kelly, a gente nem conversou sobre isso, né? A gente nem falou sobre essa forma do Danilo agir. Então, isso daí é o que? É temperamento. Por isso que é muito importante a gente conhecer o nosso filho. Porque senão a gente tem o outro ali que primeiro fica quietinho, ouve o que eu vou falar, né? Ouve a ordem, aí ele vai fazer. E eu quero que esse aqui seja exatamente como o outro, né? Professora na sala de aula, eu sou professora, eu sei como que é. A gente quer que todo mundo andem do mesmo jeitinho, no mesmo passo a passo. E não é assim que funciona. A gente tem que entender, né? Separar, pezinho de laranja funciona assim, pezinho de maçã funciona assim, pezinho de limão funciona assim, e cada um eu vou atender a sua necessidade. Porque senão a criança ela se frustra. E aí é o que eu falei, vem daí a questão da personalidade. A criança, por exemplo, vamos pegar uma criança com temperamento do ar, que você não deixa ela falar, que ela não desenvolve o raciocínio dela, ela pode achar o quê? O que ela pode pensar sobre ela? Que ela não tem valor, que ela não pode se expressar, ela pode se achar inferior ao outro, que ela não consegue concluir o raciocínio enquanto o outro está conseguindo concluir. Então, a personalidade dela, aí sim, como que vai ficar? Né? Ela vai se sentir inferior, ela pode se sentir frustrada, que ela não consegue atingir as expectativas. Olha só, eu não consigo atingir a expectativa, eu não consigo ser o que o outro quer que eu seja. E a criança daí vai se sentindo mal. Né? Então, por isso, a ansiedade, a depressão, que daí isso daí a gente está falando de coisas lá na frente. Então, por isso que é muito importante, ó, cadê meu óculos aqui? Identifiquei isso no meu filho, argumenta o tempo todo. Percepção, algumas pessoas dizem que não é temperamento, que é falta de educação. Meu tem resposta para tudo, argumenta o tempo todo. Liz, o Danilo fala direto isso, que ele não consegue. Isso, então, Kelly, por isso que eu falo da importância, né, de como a criança ela está percebendo. Se a gente não entende o temperamento dela, ela vai pensar o quê? Né? Ela vai pensar que ela é incapaz, que ela não atinge a sua expectativa, eu nunca vou conseguir. Então ela começa a se sentir mal. E como que a gente quer que essa criança enfrente lá na frente, né, na juventude, na vida adulta, que ela enfrente os desafios, que ela acredite nela, que ela pense que ela é vencedora, que ela é capaz, que ela tem condição de conquistar o que ela quiser? Como que a gente coloca esse tipo de pensamento na criança se a gente não age dessa forma, estimulando, né? Tem uma aluna, nem vi se ela entrou, às vezes ela tá aqui, às vezes não. Vou chamar, vai que ela aparece. Ju, sua lindona, se você tiver aí, dá um oizinho aqui pra mim, tá? A Juju do programa Mamãe Uau, se você tiver aqui, dá um oizinho. Hoje eu não vi a Ju entrando, mas pode ser que eu, né, na correria que eu não
Não vi. A Ju, ela tinha muito problema com a filha dela. E ela descobriu no curso que a filha dela tem o temperamento colérico. E aí ela começou a lidar com a filha da forma que um colérico consegue entender, consegue se expressar. Ela conseguiu acalmar a filha dela, né, que com esse temperamento que é colérico. E aí ela diz, né, pra gente que a paz voltou a reinar no lar dela. Coisa que ela falou que jamais ela imaginava que fosse acontecer, que ela disse que as crises de birra da filha era coisa assim de tirar qualquer um do sério. Ela falou assim, Lisa, eu nunca pensei que a paz ia reinar aqui em casa. E quando ela entendeu o temperamento da filha, ela soube como lidar, soube ajudar a criança a melhorar o que precisava ser melhorado, ela valorizou aquilo que tem de positivo, porque não tem temperamento melhor nem temperamento pior, tá? Não existe isso, a gente não se compara os temperamentos. Todos os temperamentos têm pontos positivos e aquilo que a gente fala que tem que ajustar, que tem que melhorar, tá? E a gente precisa entender, ó, a Lindejane tá falando como saber o temperamento que o meu filho tem. Olha, Jane, lá na semana Filho Obediente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Como eu falei, isso aqui é uma preparação para a gente chegar lá na frente na semana. Então, fica ligadinha aí, tá? Não perca, combinado? Que a gente tá indo ali, ó, tá? Eu tô passando aquilo que vocês precisam saber tudo certinho ali na hora certa, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão colocando, deixa eu ver se tem alguma dúvida aí para poder tirar. Elisa, adultos também têm temperamentos assim? Com certeza. O temperamento, como eu falei, a gente nasce com ele e a gente vai com ele a vida toda. Só que a gente vai melhorando, tá? Por exemplo, o meu temperamento, e a gente não é só um único temperamento também, tá? Tem pessoas que têm um temperamento, por exemplo, do ar, no nível máximo. Tem pessoas que têm o temperamento do nível ar no meio ali mais ou menos. Tem pessoas que têm mistura de temperamento também. Meu temperamento, eu sou mais colérica, mas eu não sou aquela colérica no último nível, tá? Mas eu tenho que me policiar. Eu sei que pessoas coléricas gostam de estar no controle da situação, gosta de comandar, gosta de dar ordem, não gosta de ser mandado de jeito nenhum. Então, isso daí é uma característica muito forte de quem é colérico. Então, quando a gente sabe disso, a gente já se policia um pouco antes. Então, assim, aonde que eu posso exercer alguma coisa que eu possa estar no controle? Então, a gente procura atividades que a gente pode estar no controle sem a gente prejudicar ninguém. Aonde não dá para ter controle? Então, ali eu abro mão, mas aqui eu consigo exercer. Então, a gente procura equilibrar, tá? Então, todo mundo, todos nós, cada um tem o seu temperamento, tá? Que pode ser os temperamentos independentes ou pode ser a mistura de um ou outro temperamento ali, tá? E pode ser em escala também diferente, combinado? Então, assim, independente, tá? Não precisa sair correndo apavorado, meu Deus, eu descobri o temperamento. O que eu preciso que vocês entendam cada um é único. Eu preciso olhar para minha criança e eu preciso procurar entender as necessidades dela. Quando você entende as necessidades da sua criança, do seu filho, as coisas, mudam, tá? Então, a gente precisa compreender, a gente precisa ensinar, como eu falei para vocês, da Juliana, que foi minha aluna, descobriu, colocou em prática, aplicou e, claro, não apenas isso, né? Mas uma forma dela conseguir também ajudar a resolver o problema foi quando ela conseguiu entender o temperamento da filha. E aí ela conseguiu entender as necessidades dela. E olha aqui também o que eu comentei com vocês e a Kelly confirmou aqui, né, com o filho dela, que é o do ar, que quer falar, que quer se expressar primeiro. E aí, se as pessoas não entendem, se a escola não entende o que está acontecendo, já fala para a criança, tem TDAH. Aí você procura um profissional, o profissional fala, não tem nada. Daí você fica lá, e agora, né? Em quem que eu acredito, em quem que eu confio? Fala que tem, o outro fala que não tem. Então, a gente precisa entender, tá? Melhor isso daí para a gente poder
conhecer os filhos e ajudá-los a ser melhor, tá bom? A Renata colocando aqui que tá gostando, obrigada, que tá gostando das lives. A Jan. Ô, Jan, não participou ontem, perdeu ontem, mas quarta-feira tem de novo, tá bom? A Érica, o meu filho do fogo. Gente, quarta-feira, ó, o Conversa com a Lisa é só no Insta, tá? Nos outros dias, as lives, elas acontecem nas 3 redes sociais, Instagram, Facebook e no YouTube. Na quarta-feira, é só no Instagram, porque no Insta eu consigo chamar o convidado aqui, tá? E participar com ele. Se eu colocar para vocês a live no Facebook, vocês não vão ter a chance de participar comigo. Aliás, vocês só vão me ouvir, não vão nem ver quem que é o convidado que eu chamei, tá? Então, quem quiser participar do Conversa com a Lisa na quarta-feira, aí é só no Instagram, tá bom? Só vou aproveitar e ontem, depois da live, eu respondi várias perguntas de mães perguntando como que faz para entrar no programa. E, gente, a inscrição do meu programa não fica aberto direto, tá? A gente abre só algumas vezes ali no ano e não é o tempo todo, tá? Então, tem gente pedindo o link para poder entrar, quero participar do programa, como que eu faço? Então, algumas vezes no ano só que abre, e a oportunidade só para quem participa do evento, tá? Quando eu fiz a maratona, Mãe Não Surta, quando eu fiz a jornada, Mãe Não Surta, agora Filhos Obedientes, então é uma oportunidade que eu abro só para quem participa. Aí quem quiser entra, quem não quiser, tá tudo bem. Então, se quiser saber como que faz, aí é só depois que participar da semana Filho Obediente, tá bom? Antes não adianta, não tem vaga, não dá para entrar, a gente tá fechando turma, tá encerrando turma ainda, combinado? Então não tem. Enquanto isso, vamos aproveitando aqui que tem live gratuita, tem muita coisa boa acontecendo, combinado? Mas fica ligadinho, acompanha lá no Telegram que a informação a hora vem, tá? A Jaciara, achando agora, com essa explicação, que meu filho mais velho tem esse temperamento, o colérico. Então, tem várias características, tá? Tem várias características. A questão do fogo, desse que eu falo, da explosão, pode ser o sanguíneo, pode ser o colérico, tá? Então, a gente precisa já chama pelo menos a atenção que é o da explosão, né? Ó, meu filho se joga no chão, então tem que entender o porquê. Normalmente, você vai conseguir entender muito melhor o temperamento quando a criança já tem 5 anos para mais, tá? 5 anos para mais. Quando é pequenininha ainda, 2, 3 aninhos, não dá pra gente falar isso, porque as crianças pequenininhas, elas fazem birra, elas entram no descontrole emocional, elas ficam revoltadas com elas mesmas e elas podem se jogar no chão, podem gritar. Depois que elas conseguem se comunicar, depois que elas conseguem falar o que elas sentem, o que elas precisam, que elas conseguem se comunicar, elas ficam mais tranquilas. Então, pode ser que uma criança de 2, 3 aninhos que grita, que se joga no chão, que faz escândalo, não é colérica, nem sanguínea, pode ser que ela é de um outro temperamento. E então a gente tem que cuidar muito. Dá para identificar de algumas outras formas? Dá, mas a gente pode falar 100%, ó, o temperamento é mais para isso, é mais para aquilo, de 5 anos para mais, tá? Por conta disso. Às vezes a criança pequenininha não sabe se explicar, não sabe falar, então ela fica nervosa, fica irritada. Ó, a Ana aqui, né, falando que o meu faz tudo isso, tem 1 ano e 7 meses, perto dos 2 anos, né? Chegou ali nessa fase, até perto dos 3 aninhos, se ela não consegue se expressar, não consegue se comunicar, ela fica nervosa, e qualquer um ficaria, né? Imagina você tentando se comunicar, tentando falar, tentando expressar seu sentimento, ninguém entende, ninguém te olha, ninguém sabe o que está acontecendo, você vai surtar. Então, crianças pequenininhas é a mesma coisa. Então, elas entram no descontrole emocional por elas terem dificuldade de passar a mensagem que ela quer. A gente já viu também ontem o cérebro muito primitivo, o cérebro imaturo ali da criança. Então, aí a gente não pode ainda afirmar qual que é o temperamento que está dominando muito ali, tá? Tem outras coisas que a gente observa, não apenas a questão de se jogar no chão
tá? Então a gente precisa entender. E olha, por falar nisso, é muito importante. Se você já começa a conhecer a melhor forma que o teu filho, por exemplo, na hora da birra, né? Beleza, a criança pequenininha, ela se jogou no chão, ela gritou. Se você entender o temperamento dela, já fica muito mais fácil de você conseguir acalmar e resgatá-la, tirá-la daquele momento de birra, se você entende a forma. Se você não entende a forma do teu filho, a melhor forma de você conduzir, pode ser que você vai fazer tudo errado, tá? Um exemplo para vocês entenderem, como eu falei dos meus filhos que são completamente opostos. Por exemplo, a minha filha, a Ana Luísa, quando ela tá frustrada, desde pequenininha, entrou na birra, a melhor forma de eu pegar na Luísa e de eu ajudá-la a se superar, a sair desse descontrole emocional, é abraçando, é conversando, é acalmando ela. Isso é rapidinho, ela consegue acalmar. Se eu fizer isso com o meu filho, se eu fizer isso com o Júlio, aí a vaca vai pro brejo. Na hora que ele tá bravo, na hora que ele tá triste, na hora que ele tá frustrado, não adianta eu querer chegar perto, não adianta eu querer abraçar, não adianta eu querer beijar, não adianta eu querer fazer nada, porque o negócio vai piorar 200 vezes. Então, ele é outra história, tá? Então, por isso que eu falo, não adianta eu querer tratar um do jeito que eu trato o outro. Então, desde pequenininho, desde 1 aninho, desde 2 aninhos, a gente conseguir entender como o filho melhor funciona, ajuda muito mais você a sair, tirar a criança do descontrole emocional, tá? Tirar ele ali da birra. Vou falar mais na semana, filho obediente, fica tranquila, tá bom? Lá na semana eu vou falar muito mais coisas lá. Lá vão ser aulas mais longas, aulas um pouquinho maiores, com um pouquinho mais de detalhe ali para poder te ajudar, tá? Então é importante a gente conhecer essa parte. Combinado? Deixa eu pegar meu óculos para ver o que a Lisa colocou. É um bebê que fica na... Será que é na UTI, neonatal, quando nasce? Pode afetar emocionalmente quando crescer? Depende, tá? Depende de como foi essa experiência ali, se mesmo ele estando ali, se ele teve carinho, né? Às vezes a criança tá lá na UTI, mas a mãe vai lá, faz carinho, põe a mão dentro da incubadora, vai acariciando, então já vai tendo os primeiros contatos, a criança vai tendo já as primeiras percepções, a mãe vai falando coisinha gostosa ali para a criança, pode ser que a criança tenha algum momento que possa ficar juntinho, grudado na mãe. Então, o importante é, mesmo que ela fique na UTI, que não falte esse carinho, né? A hora que a mãe puder estar lá, puder estar junto, puder começar a criar esse vínculo, é muito importante para a criança, gente. É importante demais, tá? Inclusive, não é nem tema da live, mas eu vou comentar uma coisa com vocês que é extremamente importante. A criança, desde a barriga da mãe, ela já vai tendo as percepções dela sobre as pessoas, sobre o mundo, mesmo que não conscientemente, mas no inconsciente, as experiências já ficam gravadas, segundo a neurociência, tá? Então, toda a experiência dela, ela vai tirando as conclusões sobre ela e sobre o mundo. Então, por isso, gente, que é muito importante, extremamente importante, desde sempre, desde pequenininho, a gente... Ih, o Facebook caiu aqui, que pena, viu? Que encerrou o Facebook aqui. É muito importante a gente valorizar tudo que a criança faz de positivo, a gente comemorar as conquistas dela, para ela se sentir importante, para ela se sentir valorizada, para ela tendo essas percepções, né? Que ela é uma pessoa que ela veio aqui para esse mundo, que ela é valorizada, que ela é aceita. Então é muito importante a gente cuidar disso daí. Mesmo tem gente que fala assim, criança só entende depois dos 2 anos, só entende depois dos 4 anos. Não, ela entende desde que ela começou a ser gerada no ventre da mãe, tá? Não entende da forma que a gente raciocina hoje, né? Mas o inconsciente dela já começa a assimilar as coisas, né? Já começa a formar. Sabe por quê? Porque as ligações, as sinapses entre os neurônios estão acontecendo o tempo todo. Então, são as percepções, as experiências de vida que a criança está tendo
que vão se formando nessas ligações entre os neurônios. Então, por isso que é extremamente importante a gente prestar atenção. Então, muito boa pergunta, tá? A Elisa colocou aqui na neonatal, né? Então, é isso daí. Gente, combinado? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, boa noite e até lá. Tchau, tchau!